nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bom dia, povo de Deus. Queridos irmãos e irmãs, hoje é com muita alegria que celebramos o 33º domingo do tempo comum, último domingo do tempo comum deste ano. A igreja celebra no próximo final de semana a festa de Cristo, Rei do Universo, assim completando mais um ciclo do ano litúrgico. Queridos irmãos e irmãs, hoje Jesus, de maneira especial, vai exatamente falar sobre isso, sobre o fim dos tempos e como cada um de nós devemos nos preparar para esse último encontro com o Senhor. Por isso, no começo da nossa Santa Missa, vamos nos reconhecer pecadores para bem celebrarmos os santos mistérios. Cantemos. Eterno, Todo-Poderoso, rico em misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Com muita fé, vamos glorificar a Deus cantando. Senhor nosso Deus, concedei-nos a graça de encontrar sempre a alegria no vosso serviço, porque é uma felicidade duradoura e profunda ser fiel ao autor de todos os bens. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Sentados.
Primeira leitura. Leitura da profecia de Daniel. Naquele tempo surgirá Miguel, o grande chefe dos anjos, que protege os filhos do teu povo. Será um tempo de angústia, como não terá havido até então, desde que existem nações. Mas nesse tempo verá a salvação para o teu povo, para aqueles que estiverem inscritos no livro de Deus. Muitos dos que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e o horror eterno. Os sábios resplandecerão como a luz do firmamento, e os que tiverem ensinado a muitos o caminho da justiça brilharão como estrelas por toda a eternidade. Palavra do Senhor. Salmo responsorial, refrão. Defendei-me, Senhor, vós sois o meu refúgio. Defendei-me, Senhor, vós sois o meu refúgio. Senhor, porção da minha herança e do meu cálice. Está nas vossas mãos o meu destino. O Senhor está sempre na minha presença. Com Ele a meu lado não vacilarei. Defendei-me, Senhor, vós sois o meu refúgio. Por isso o meu coração se alegra, e a minha alma exulta, e até o meu corpo descansa tranquilo. Vós não abandonareis a minha alma na mansão dos mortos, nem deixareis o vosso fiel sofrer a corrupção. Vós sois o meu refúgio. Dar-me-eis a conhecer os caminhos da vida, alegria plena em vossa presença, delícia eterna à vossa direita. Defendei-me, Senhor, vós sois o meu refúgio. Segunda leitura. Leitura da Epístola aos Hebreus. Todo sacerdote da antiga aliança se apresenta cada dia para exercer o seu ministério e oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca poderão perdoar os pecados. Cristo, ao contrário, tendo oferecido pelos pecados um único sacrifício, sentou-se para sempre à direita de Deus, esperando desde então que os seus inimigos sejam postos como o escabelo dos seus pés. Porque, com uma única oblação, Ele tornou perfeitos para sempre os que Ele santifica. Onde há remissão dos pecados, já não há necessidade de oblação pelo pecado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Naqueles dias, depois de uma grande aflição, o sol escurecerá, a luna não dará a sua claridade, as estrelas cairão do céu, e as forças de ar nos céus serão abaladas. Então, ao de ver o Filho do Homem vir sobre as nuvens, com grande poder e glória, Ele mandará os anjos para reunir os seus eleitos dos 4 pontos cardíacos, da extremidade da terra e à extremidade do céu. Aprendei a parábola da figueira. Quando os seus ramos ficam tenros
e brotam as folhas, sabeis que o verão está próximo. Assim também, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que o Filho do Homem está perto, está mesmo à porta. Em verdade vos digo, não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Quanto a esse dia e a essa hora, ninguém os conhece, nem os anjos do céu, nem o Filho, só o Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, queridos irmãos e irmãs. Hoje, portanto, nós estamos celebrando o 33º domingo do tempo comum. O nosso ano litúrgico da nossa igreja é dividido em tempos litúrgicos. Nós conhecemos muito bem, né? Começamos com o Advento, tempo do Natal, depois Páscoa, Quaresma, Páscoa, tempo comum, e a gente intercala com depois solenidades dos santos e outras solenidades. Então 33 domingos, né, que nós vivemos este ano meditando sobre a palavra de Deus, mais os outros tempos litúrgicos da igreja. 33 anos em que Jesus viveu na terra, por isso 33 domingos do tempo comum. Então hoje, de maneira especial, é o último domingo do tempo comum que nós, estamos celebrando neste ano de 2018. Na próxima semana nós vamos fechar o ano litúrgico com chave de ouro, com a solenidade de Cristo Rei do Universo. O interessante é que sempre quando nós vamos nos aproximando para o final do ano litúrgico, as leituras elas mudam de tom. Jesus apresenta para nós já um discurso um tanto quanto dramático e até meio que pesado para os nossos ouvidos. É muito difícil ouvir aquelas palavras duras do Senhor e não ter o coração abalado ou se sentir um pouco preocupado com as palavras que Jesus diz. E é por isso que no final do tempo litúrgico a igreja então medita sobre o final dos tempos. O problema é que a nossa imaginação, muitas vezes acaba sendo deturpada e a gente tem uma imagem do final dos tempos que não se assemelha de forma alguma com aquilo que realmente vai ser. Muitas vezes a gente vê em novela, ou em filmes, ou em livros, nós temos essas ideias mirabolantes de como o final dos tempos vai ser, como se uma catástrofe mundial acontecesse e todos nós morrêssemos, seja um desastre natural, seja por um cometa que iria atingir a Terra, ou uma explosão vulcânica, e por aí vai. A gente começa a imaginar o final dos tempos como os grandes cineastas imaginam, mas Jesus hoje nos explica como o final dos tempos será, mas não para que o nosso coração se perturbe, mas pelo contrário, para que nós nos preparemos. Então, Padre, o que é o final dos tempos, de acordo com Jesus e com a igreja? O final dos tempos, é exatamente aquilo que nós vamos celebrar semana que vem, a vinda do Cristo Rei do Universo. Jesus prometeu que ele viria, e ele há de voltar. Essa é a nossa fé, e quando ele voltar, será, portanto, o fim dos tempos de tudo aquilo que a gente conhece do jeito que é. Ele virá para julgar vivos e mortos, todos nós. Então, é muito importante que nós compreendamos, queridos irmãos, que o fim dos tempos não se trata de um motivo de dor
ou um motivo de tristeza para nós que acreditamos em Deus, mas pelo contrário, é a vinda do Senhor que nós amamos. Então a alma do cristão deve esperar esse dia com muita ansiedade e alegria. É como quando você espera, né, um convidado de honra especial vir na sua casa. O seu coração palpita, né? Você fica ansioso, mas é uma ansiedade feliz, alegre, porque ele vem, né? Alguém que você espera com grande carinho e estima. Mesma coisa com o Senhor. Quando ele vier, ele irá restaurar o mundo, trará a salvação e vida eterna para todos nós. Então nós que acreditamos deveremos temer? Não, pelo contrário, esperar com ansiedade. Quem é que deve temer? Deve temer aquele que não crê. O que não crê não vai estar preparado para a vinda do Senhor. E todos os dias, queridos irmãos, nas palavras, nas Sagradas Escrituras, nos sacramentos que nós vivemos e celebramos, nas vezes que viemos à missa, tudo isso é como se nós estivéssemos na escola de Deus, nos preparando para esse encontro com o Senhor, porque quando Ele vier, Ele quer nos encontrar preparados. Então imagine que essa igreja fosse como uma grande sala de espera, todos olhando no relógio, esperando o Senhor que vem. Mas é uma sala de espera, né, que deve ser ativa. A gente não está aqui só lendo a revista, né, esperando a hora. Pelo contrário, nós estamos nos preparando para esse encontro do Senhor. É o grande desafio da vida cristã. Existem as pessoas que ignoram completamente a presença de Deus em suas vidas, né, e elas correm sim o risco de serem pegas de surpresa. O cristão, né, ele sempre vive em uma vida de vigília, né, de vigilância. Quantas canções e músicas e textos bíblicos falam disso, né? O vigia que espera pela aurora, né? Por quê? Nós sempre estamos ansiando pelo Senhor que vem. A oração do Pai Nosso, por exemplo, né, que todos os dias nós repetimos: venha a nós o vosso reino. É exatamente isso que nós estamos pedindo. Vem, Senhor Jesus, venha ao nosso encontro, venha estabelecer a paz, né? Venha estabelecer o seu reino de uma vez por todas, venha resolver todo esse problemão que nós temos vivendo. O coração do cristão sempre pede: vem, Senhor Jesus. A palavra hebraica é Maranata, okay? Vem, Senhor Jesus, reinar sobre nós. Esse é o nosso pedido, tá? Então, a partir do momento que a gente vai vivendo a experiência de espera, né, de desejar que o Senhor realmente venha, o nosso coração deixa, né, de temer, nosso coração deixa de ficar temoroso com essa vinda do Senhor. É claro que a vinda pode acontecer de duas formas, né? Ou o Senhor vai vir e nos encontrar ainda vivos, e seremos muito sortudos por não passar pela experiência da morte, ou então nós iremos ao encontro do Senhor no dia da nossa morte. Para esses dois encontros com Jesus, nós devemos estar preparados. Por isso que muita gente teme a morte de uma forma assim absurda, às vezes, e não compreende que a morte, por mais sofrida que seja para nós que nos separamos dos nossos entes queridos, o que é a morte? A morte não é o nosso encontro definitivo com Deus. Então o coração que acredita, a alma que crê que após a morte vai se encontrar com o amado de suas vidas, não teme. Quantas senhorinhas eu já conheci, né, na minha vida de seminarista ou de padre. Tinha uma em Leominster que eu me lembro até hoje. Ela já tinha mais de 100 anos e estava com uma saúde de ferro, né? E ela, com alegria, ela falava: padre,
quero ir, né? O Senhor não me chama, né? Quero ir ao encontro dele, feliz, com um sorriso no rosto. Tinha vivido uma vida feliz, filhos, netos, bisnetos, tataranetos criados, estava preparada para esse encontro com Deus com uma felicidade imensa, né? E eu pensando, eu queria ter uma fé dessa, né? Que não teme e que, ao contrário, está preparada, né? A vida dela era realmente essa: Maranata, vem Senhor Jesus ao meu encontro, ou que eu vá ao teu encontro. É um grande desafio para cada um de nós, né? Nos prepararmos para esse dia, falarmos mais sobre a morte, para que não haja, né, em nós, em nosso coração, o medo desta morte. Que não haja, que a gente compreenda de uma vez por todas que é um encontro com o Senhor. É claro que nós somos desafiados aqui a nos prepararmos, porque, como Jesus diz, ninguém sabe a hora, seja da morte ou da vinda dele. Os anjos não sabem, nem mesmo ele sabe, somente Deus Pai sabe, né? Muita gente tenta fazer previsão, né? Quem lembra que na época dos anos 2000 falavam que um ano ia acabar, aí depois 2012 um ano ia acabar e por aí vai. Todo mundo faz previsão. Ninguém sabe o dia, né, em que o mundo irá acabar. A única coisa que nós podemos fazer é viver em vigília e achar que o mundo, que Jesus vai chegar em todo instante. E esse é o desafio, né? Então vamos imaginar que o Senhor chegasse daqui 5 minutos. Como é que Ele iria nos encontrar? Quantos assuntos inacabados nós temos na nossa vida? Já vai aí por 5, 10, 20, 15 anos que a gente tem esses assuntos inacabados e querendo resolver tudo isso, né? Pessoas que não conversam umas com as outras, filhos que não conversam com os pais, irmãos que não conversam com irmãs. Tem no seu coração aquele desejo: um dia eu vou ligar para ela, vou me reconciliar, mas como é difícil, né? Então, queridos irmãos, que a gente viva, né, esse final do ano litúrgico, né, nos preparando para a festa de Cristo Rei, como se o Senhor realmente fosse voltar no próximo domingo. Se a gente soubesse que realmente o Senhor iria voltar no próximo domingo, quais são os assuntos inacabados da minha vida que eu poderia resolver durante essa semana que eu tenho aí, né, varrido para debaixo do tapete já faz há muito tempo. Então, que a gente sempre viva com essa certeza: o Senhor nos ama, Ele vem, mas o fim dos tempos será um encontro de amor com Deus para aqueles que acreditam nele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Então, de pé juntos, vamos professar a nossa fé aí no nosso livrinho, na página 3. Creio em um só Deus, de todas as coisas visíveis e invisíveis, só o Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para nossa salvação desceu dos céus, e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor, que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai o Filho é adorado e glorificado, Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica, professo um só batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vinda do mundo que há de vir. Amém. Queridos irmãos e irmãs, vamos apresentar a Deus nosso Pai as nossas orações.
Primeiro, pelo nosso bispo, pelos presbíteros e diáconos, para que anunciem com grande sabedoria que este mundo é passageiro, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pela humanidade, para que se renove na justiça, pelos seus chefes, para que descubram que são frágeis, e por todos os homens, para que cheguem à luz de Deus, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos fiéis, para que Cristo os santifique, pelos que sofrem, para que Ele os alivie, e pelos que esperam novos céus e nova terra, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Por nós próprios e pelos nossos cristãos, em cada tempo, esperem pela vinda do Senhor, para que um dia tomem parte no seu reino, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos nossos irmãos que já partiram deste mundo, para que os seus nomes estejam escritos no céu e o Senhor lhes dê sem demora a vida eterna, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pedimos também por aqueles que não têm quem peça por eles, por nossos pais, parentes, amigos, inimigos e benfeitores, oremos. Pai de misericórdia, acolhei as preces que nós, vossa família, vos apresentamos. Nós pedimos isso por Cristo nosso Senhor. Sentados. O Cântico do Ofertório encontra-se na página 59, os dons que trago aqui.
sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Concedei-nos, Senhor, que os dons oferecidos para a glória do vosso nome nos obtenham a graça de vos servirmos fielmente e nos alcancem a posse da felicidade eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Damos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação. Dá-vos graças sempre e em toda a parte. Pelo sangue do vosso Filho e pela força do Espírito, quisestes reconduzir a unidade do vosso povo, os filhos dispersos pelo pecado, para que a Igreja reunida à imagem da Santíssima Trindade apareça no mundo como corpo de Cristo e templo do Espírito Santo, para louvor da vossa infinita sabedoria. Por isso, com todos os coros dos anjos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças porque nos admitistes a vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa igreja dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, nosso Bispo Robert e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nosso Senhor e dai-nos a graça de participar na vida eterna.
com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Num só coração e numa só alma, ousamos dizer como o Senhor nos ensinou: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé da vossa igreja. Dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos am Christus Jesus. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que o corpo e sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Temos um santo encontro com o Senhor. O Cântico da Comunhão encontra-se na página 69, Vinda à Festa.
Missas para quarta-feira: Bernardina Vaz e João Vaz, Rosa Cruz e família, Delfina Rafael e Maria dos Santos, aniversário, e João dos Santos Monteiro, António Carvalho, aniversário e família, Maria Pinto Long, marido e família. Para sexta-feira, Rosa Cruz e família. O padre tem alguns avisos. Então, a nossa paróquia está organizando a nossa festa de Natal. A festa de Natal esse ano será no dia 1º de dezembro, começando às 6 horas da tarde, tá bom? Já estão à venda com o senhor João Gonçalves, que está aqui. Então, os interessados podem falar com ele para a festa de Natal, que acontecerá no dia 1º de dezembro, tá bom? E quero recordar também que quando você entrou, você viu aquelas senhoras ali na porta da igreja. Elas estão vendendo sobremesas, tá bom? Aquelas senhoras, elas trabalham para o programa São Vicente de Paulo aqui da nossa comunidade. Eles ajudam os pobres e necessitados aqui da nossa cidade. Então, todo o dinheiro arrecadado com a venda dessas sobremesas é para ajudar, né, os pobres aqui da nossa cidade. Elas também organizaram mais uma vez esse ano as árvores de Natal, tá bom? Então, o processo vocês já conhecem. Após a missa, você pode vir aqui, pegar o seu enfeite de Natal, e ali tem o nome de uma criança, né, com a idade e o que a criança gostaria de ganhar neste Natal, e tem um número. Você olha o número ali no enfeite de Natal, e aqui tem as mesas com a lista, tá? Para você escrever seu nome e telefone. Por quê? Nós queremos ter certeza que todas as crianças vão ganhar o presente neste Natal, tá bom? Lá no fundo também vocês vão encontrar os Knights of Columbus, os Cavaleiros de Colombo, que é uma organização de homens católicos, e todos os anos, por volta da época do Veterans Day, eles enfeitam os túmulos no cemitério com uma coroa, tá? Em honra aos veteranos de guerra. Então, eles estão ali também na porta da igreja pedindo doações, né? Talvez você possa ser o sponsor de uma dessas coroas para homenagear alguns dos veteranos de guerra. Não precisa ser da sua família, se você não teve ninguém. Pode ser simplesmente o seu gesto concreto de agradecimento por aqueles que morreram em nome da nossa liberdade, tá bom? Oremos. Depois de recebermos estes dons sagrados, humildemente vos pedimos, Senhor, o sacramento que o vosso Filho nos mandou celebrar em sua memória. Aumente sempre a nossa caridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Damos graças a Deus. Bom domingo, boa semana a todos. Deus abençoe. O cântico final encontra-se na página 74, Alimentados com o Pão.